Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 60. Você sentou e talvez longe da aposentadoria. Eu sou o Jeff e estou aqui com o meu amigo Michael. Opa, fala aí, doido, beleza? Beleza, rapaz, semaninha animada. Animada, eu Como sempre. quase fiz aquela besteira de comer iogurte estragado. Assim, eu Ih, olhei, cara, iogurte caro, Michael, eu olhei assim, a não, data, eu a data de perdi. validade é só uma referência pra você. Cara, não, eu olhei assim, iogurte, cara, e eu vou te falar, olha, hoje em dia, eu não estou de brincadeira, você pode botar um sorvete aí, topzera da galáxia, e um iogurte, que eu coloco um pouquinho de, tô parecendo o Rogerinho, do Choque de Cultura, eu, eu boto um pouquinho de mel e canela, meu, fica top, 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 top. Aquele iogurte, aquele sem gosto lá, sem sabor, Isso, aquele que fica aquele branquinho, né? Na Ah, Sibéria sei. dos laticínios que ninguém vai. Então, esse aí, cara, fica top, velho. Sério mesmo, eu não. Se alguém chegasse, tá bom. Não, você tá um dia. Eu não estou dizendo que comer é a solução, tá, gente? Você não transfere Sim, sim. problemas na comida. Mas, se você teve um dia ruim, você pode botar um pouquinho de granola. Um pouquinho com respeito, né? Ao Nutri, aí um abraço aí para os nutricionistas aí. Mas sim, vamos hoje, essa semana, então, tentando seguir aquele feedback do meu amigo, falou assim: Nossa, Jeff, que episódio pesado, né? Eu Você tentei, veio armado, né, pro episódio anterior, só falou de guerra. foi. Guerra Será em que todos é? as suas facetas. Cara, eu tava vendo aquele comandante lá da OTAN e eu falei assim: não vejam, se você está com medo, não vejam isso aí. Não, hoje eu tentei uma coisa mais leve, até comecei assim, com mais ou menos, né? Tem um acidente aí no meio do caminho, mas. Mas, enfim, né? Mas é. Não, mas eu tentei uma coisa mais leve. Então Legal. vamos lá, né? Vamos lá, Yes. preparado? Então vamos para o preparo do baião aí, momento que misturamos os ingredientes selecionados para o episódio e servimos para os ouvintes. Michael, você começa. E aí, que você está trazendo aí para hoje? Cara, eu já vou chegar aqui com ingrediente forte, viu? Já vou jogar aqui logo o bacon aqui na feijoada aqui, realmente. Porque, cara, Shogun lá no Star Plus, né? Uma série que eu tava assistindo aí, faltava, eu acho que antes do último episódio faltava só um episódio, um ou dois, não lembro, porque tava naquela de um por semana, né? Uhum. 10 episódios, se eu não me engano. Cara, que série. 10 não, desculpa, 12 episódios. No caso, então, é um salmão, né? Pelo que você tá falando. Porque o salmão, eu não tinha ideia. É grandão, e é suculento, e é caro. Né? Então é um salmão, assim, pra ninguém botar defeito. Pra ninguém botar defeito. Que série, viu? Arrisco a dizer que é uma das melhores que eu já assisti. Eita, Sem dúvida, poxa! sem dúvidas, assim, do Japão, né, com essa Uhum. temática, Japão feudal e tal, é a melhor, né? E rivaliza aí com Game of Thrones no seu auge. Eu acho que ele, Eita. é lógico, né, não tem as mesmas dificuldades que o Game of Thrones teve, né, porque se Sim. baseou num material e aí o escritor não terminou. Os caras tiveram que inventar, e são 8 temporadas, ou 6, não lembro, né? O Game of Thrones. Então, assim, muito mais temporadas e tal, difícil, né? Uhum. Você manter. Mas esse aqui, ele não decepciona, né? Do início ao fim, não cai, termina assim alta também. Então, é o prato completo, né? Ele serve tudo do início ao fim, aquela entrada, o prato principal e a sobremesa que você sai assim com a barriguinha cheia, sabe? Conta a história, né? Essa é uma minissérie, né? Tá lá no Star Plus. Conta a história de uma época lá no Japão, começo do século XVII, em que o líder lá, né? Não chega a ser o Shogun, né? Depois eles tinham acabado com essa história de Shogun e tal, e aí um líder lá que representa os chefes dos feudos, né? Eles têm um cara que é o líder e ele falece, e aí a partir do momento que ele falece, né, os 5 líderes lá que fazem parte do conselho, eles começam a maquinar para
tomar o poder, né? Porque o herdeiro é um moleque, não tem idade ainda, então começa essa maquinação e tal. E aí eles meio que 4 se juntam contra um, que é o cara que, digamos assim, seria o mais correto para assumir, né? E aí começa esse negócio de jogo de intrigas e tal, e no meio dessa trama aí entra um europeu, que é um cara que chega de caravela lá, ele veio para fazer concorrência com os portugueses. Nessa época Portugal já estava no Japão, né? Catequizando, inclusive tem essa questão do catolicismo ali, que já converteu alguns japoneses, e mostra também, né, que a igreja não estava só atrás disso, estava querendo lucrar com comércio, com várias coisas também. E aí chega um cara que é um holandês não, desculpa, inglês, e ele chega ali para disputar, né, tentar entrar no comércio também, porque os portugueses ali até então tinham exclusividade, né, no comércio com os japoneses. E aí ele chega ali e entra no meio desse jogo político todo, né, ele é preso e tal, o navio dele fica ali e tal, e aí ele tem que lutar com essa barreira, o cara não fala nada de japonês, né, e é bem interessante como eles retratam isso, né. E ele acaba virando aí uma peça fundamental nesse tabuleiro de xadrez, né, na disputa do poder. Então, e a série, cara, que produção, figurino, roteiro. Eu tava vendo alguns assim conteúdos que eles lançaram, até tá no YouTube, para falar um pouco sobre a produção, entrevistas, né? E é um projeto de muitos e muitos anos, né? Que eles vêm construindo e tal. Desde antes da pandemia, que eles já estavam planejando, acho que já tem mais de 12 ou 15 anos. Aí eles finalmente conseguiram, um pouco depois da pandemia, produzir, né, a série, enfim, começar a filmar e tal. E, cara, que obra-prima, viu? Para quem gosta de Japão, né, dessa história do Japão feudal, para quem se interessa, isso aí é simplesmente, assim, obrigatório, né? Agora, para quem gosta de drama, é um prato cheio também. Então, assim, muito bom. Gostei demais da série, cara. E os atores também, muito bem escolhidos, sabe? O cara que faz o papel do inglês, cara, realmente convence no papel. Né, assim, cara, só tem um cara que faz um personagem que chama Yabushige, né? Ele é o Tadanobu Asano. Ele é o alívio cômico, digamos assim, da série, né? Mas não chega a ser bobão, sabe? É porque ele é engraçado, o jeito dele é muito peculiar, né? É um cara muito peculiar. Então, assim, ele rouba a cena, quem mais? A atriz, né, que faz a tradutora, a Ana Sawai, que faz a Mariko, ela faz a tradução, né, do inglês lá, do personagem que chama Blackthorn. E aí ela também, cara, tá excelente na série. Eu não conhecia essa atriz, então foi muito bacana mesmo. Impressionante, cara. Gostei demais da série, né? Recomendo demais para quem curte, né? Tá lá no Star Plus. Muito boa a série. Muito boa mesmo. Tem só duas observações. Eu ainda não vi, mas o pessoal fala assim, que a primeira observação que é adulta. Então tem cenas de nudez, eu já ouvi falar. E bastante violência, viu? Bastante, ou seja, no padrão HBO. No padrão HBO. E me falaram, não sei, que na Star Plus não tem uma tarja, um blur assim, e na Disney tem. Aí como vai juntar. E realmente é engraçado, porque dá para você ver, as duas fazem a chamada da série. Mas geralmente essas séries adultas eu sempre assisto pelo Star Plus, então eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha essa... Tem essa lenda. Eu não, mas uma pessoa me falou que sim, que realmente tem esse detalhe aí. Agora sim, então... eu não posso também, eu tava esquecendo, eu tenho que falar do cara que faz o papel desse senhor que os outros 4 se juntam contra ele, né, que ele acaba assim incorporando aí o título Shogun, né, e tal, que é o personagem, é o Toranaga, né? E aí ele é interpretado pelo Hiroyuki Sanada. Ele é o cara que faz ele participa lá daquele Último Samurai, é um ator muito famoso, também teve no John Wick,
Ah, Aquele Pacífico, cara que é o né? amigo dele, né? Uhum. Pacífico, eu acho que Isso. também. Pois é, ele é um cara muito famoso aí, né, em Hollywood. Sim. Uhum. E ele também participou desse projeto desde o começo. Foi um dos. É também um fruto dele, do trabalho dele. Também lutou para fazer essa adaptação. Então também tem que destacar aí o papel dele. Muito bacana, viu? Ah, Gostei demais. outra observação, são duas, uma correlacionada com a outra, como eu já tinha falado no episódio anterior, quem fica órfão, né, pode curtir um pouco, mas é outra pegada. O Musashi, que é um livro fabuloso, tem adaptações, inclusive acho que série de TV japonesa, eu acho, Aham. algumas adaptações para anime e tudo, né? Tem um Vagabond que é mais ou menos parecido. O E Vagabond é mais ou menos baseado mesmo. isso, e o Musashi começa com o final da série, né? E parece que a série deu tão certo, mas tão certo, que estão querendo fazer a segunda temporada. É complexo, porque, pelo que eu entendi, o projeto era respeitar o tamanho do livro, né? E o livro, bom, é polêmica, mas foi feito nos anos 70, a visão, sabe? Então, quem Aham. for tem que entender esse contexto, né? Não espere uma qualidade tão boa quanto a da série, né? Foi feito com muito É, carinho, né? Em Diferente. termos assim de conteúdo parecido, tem uma série que é mistura de documentário com drama, né? É aquele docudrama, né? Que eles chamam lá. No Netflix tem lá que chama Guerra dos Samurais, que conta Uhum, justamente aí um pouquinho antes, no século XVI, né? No uhum, Japão, a briga pelo poder lá, que tem, no caso, é, o Nobunaga, né? Que é a época lá do Nobunaga, a ascensão, né, dele e tal, como é que foi isso, né? Que é um cara muito famoso aí na história do Japão. Então, é bem legal. Eu acho que ele termina, mais ou menos, esse aqui termina mais ou menos onde esse Shogun vai começar, um pouquinho antes. Então, a história, né, desse A Guerra dos Samurais. É bacana também, uma produção legal. Inclusive, a gente fez o post lá, já é um pouco antiga, né, de 2021. Mas para quem quiser mais, né, consumir aí da história do Japão, lógico. Esse aqui é o ponto forte, né? Se tiver é. que dedicar, é nesse Shogun, porque realmente vale o esforço, vale muito bacana. Mas e você, Jeff? O seu primeiro ingrediente, qual que é? Pois a gente não vai sair do Japão, né? Só que a gente vai pular no tempo, né? A gente vai parar em Dias Perfeitos, né? Perfect Days. É um filme que praticamente, não, ele foi indicado ao Oscar, né? Concorreu na vaga do Japão, né? Para melhor filme. E é um filme bem curioso, né? Tem como protagonista Koji Yakusho, fazendo o papel do quase mudo Hirayama. E o que fala, né, a série? A série praticamente a gente acompanha um senhor, né, que leva a vida de uma forma quase muito metódica, né? Ele trabalha todo dia de manhã, ele acorda cedo, pega a vanzinha do trabalho, né? E aí bota uma fita, geralmente é a fita mesmo. A trilha sonora do filme é muito boa. E ele chega no trabalho e ele curte lá lavar banheiros. É isso. Então, ele lava banheiros em Tóquio, e aí a gente acaba vendo um passeio reflexivo, sabe? Sobre o Japão, sobre a vida, sobre essa correria que a gente tem, sabe? Às vezes é quase um mindfulness em forma de filme. Então é um filme bem curioso. Ele é do Wim Wenders, né? Que ele é muito famoso pelo é, é, Tudo Vai Ficar Bem, nem, não foi tanto, né? Mas o já antigo, muito antigo, ai meu Deus do céu, tão longe, tão perto dos vídeos, né? YouTube, do Stay também, mas ele ganhou fama mesmo. Foi com Paris, Texas. Cadê? Gente, eu anotei aqui, perdi! Opa!
Acontece, Opa, alguns. acontece. É assim mesmo. E Asas do Desejo, ponto, pronto. Esse aí que eu tava atrás. E é interessante que Paris, Texas mesmo. E é interessante como é um ritmo devagar, tranquilo, sabe? É um, bem parado, meio filme arte, tem uns sonhos dele que são meio doidinhos, entendeu? A relação que ele tem com a família. O que tem até que a irmã dele mesmo que dá de entender que por que você, né, se afastou, ele era casado e tudo. Enfim, cara, é um filme bem interessante, eu gostei, é intimista, assim, é quase um desenho japonês em forma de filme, mas eu curti bastante, é bem bacaninha, bem slow, bem, sabe? Então, recomendo, tá lá no MUBI, né? Que é a cara do MUBI, né? Esses filmes mais arte e tudo, Sapatinho Verde. Quem quiser, cara, eu curti. Ah, é um filmão? Não é um filmão, mas é um filme gostoso, sim. É um filme diferente, né? Outra pegada, né? Para quem gosta de nota, tá 7.9 no IMDb, mas, cara, eu curti. É um bom filme. Valeu a pena, valeu Legal. a pena. Você sai bem, sai bem. E tu, o Legal. que você coloca aí como, pô, depois desse salmãozão, o que você traz aí de bom? Então, uma coisa um pouco mais leve, né? Não que o salmão lá seja pesado, mas Hum, assim, em termos de, digamos, uma coisa mais colorida, que uhum, é uma série, né, de animação aí, o X-Men 97 lá na Disney Plus. hum, A primeira temporada terminou, né? uhum, Terminou ontem, se eu não me engano, estreou o último episódio. Consegui, tava nesse pinga-pinga de um por semana e tal. 10 episódios a primeira temporada. Cara, muito bom, viu? 10 não, desculpa, deixa eu ver, acho que foram. 10 mesmo, isso mesmo, 10 episódios. Muito bom. Eu sou fãzaço daquela série clássica do X-Men, né? A gente pegou aí na uhum, década de 90, nossa infância, uhum, que teve 5 temporadas, se eu não me engano, daquela série. E aí terminou em 96, né? uhum. É aquela série que pega bem a época ali dos quadrinhos do Jim Lee, né? Então, assim, aquele visual bem que ficou gravado na mente das pessoas, né? Tanto é que quando foram lançar se você for ver nos quadrinhos, por exemplo, Wolverine, o uniforme dele padrão não é aquele amarelo, né? Mas Uhum. esse amarelo virou referência, né? Tanto que eles fizeram até piada quando foi ter o filme dos X-Men lá do Bryan Singer. Eles falaram, vocês esperavam o quê, né? Um colante amarelo? É, Porque é essa época do Jim Lee, né? Dos quadrinhos e tal. Porque no Wolverine, na revistinha dele, o uniforme dele é aquele marrom e tal, é diferente, né? Então, assim, mas virou um clássico nessa série. E aí ele terminou em 96. E aí, recentemente, eles anunciaram esse projeto aí, né? Já tem um tempinho, de pegar a série de onde ela parou, né? uhum, Que terminou mais ou menos o professor Xavier, né, tendo que ir lá para aquele Império Shi'ar lá dos alienígenas lá para ser curado, né? Ele tinha sofrido um atentado, aí ficou naquela coisa se ele morreu, se não morreu e tal. E aí essa série pega bem disso aí, onde terminou isso aí, né? E por isso que chama X-Men 97, né? Como se fosse 1997. E aí, cara, para mim, sem dúvidas, o melhor produto dos últimos anos da Marvel é isso aí. Tá, uhum, assim, uhum, uhum. a gente sabe que o MCU tá sofrendo aí, né? Assim, a gente teve É, vários fiascos aí do MCU, e séries também na Disney Plus, o, assim, She-Hulk, várias coisas assim af, abomináveis, né? Miss Marvel e tal, coisas assim bem abaixo. Então, esse daí pra mim, assim, cara, muito bom. Pra quem é fã daquele desenho clássico lá, é imperdível, tem que assistir. A versão, infelizmente, a versão em português, eles não conseguiram pegar, né, os mesmos dubladores, até porque a voz do Wolverine, o cara já faleceu, né? uhum. Era épica, né, a voz brasileira do Wolverine. Mas Verdade. nos Estados Unidos eles conseguiram pegar a maioria da galera que fazia, então é bem legal para quem já conhece, né, a dublagem original para assistir. E ela soube se modernizar,
né, em termos de animação. Então a animação tá muito, porque realmente a animação anterior era meio tosca, né, anos 90, assim, bem limitada. Agora eles modernizaram, mas mantiveram a mesma característica dos traços, sabe? Só que assim, você tem muito mais efeitos, a velocidade da animação é muito maior, não fica tão limitado, né? Ritmo Então, também, né? muito mais bonita a apresentação visual, né, do seriado, assim, aproveita de alguns efeitos também, né, de computador e tal. Mas o principal é que eles conseguiram manter o mesmo espírito, né, assim, da história, da pegada que transformou aquela série original no clássico. Então, não é o desenho pelo desenho só para criança, nada a ver. Assim, o X-Men ele ficou marcante porque ele tratava temas assim considerados até adultos, né? Você tinha essa questão de preconceito por conta da questão do mutante, né? Então essa questão de divisão, né? De raças e tal. Você tem questão de triângulo amoroso ali, né? Coisas que, um desenho de criança, mas trata temas mais adultos também, né? Uhum. Aí, ela do Wolverine, do Ciclopes, da Jean, esse triângulo amoroso, mortes, perdas, né? Tudo isso. Então, assim, eles conseguiram manter esse espírito, né? Nessa repaginação da série. A primeira temporada é muito boa, a história é bem bacana, se aproveita de vários temas desses que eu falei, né? Busca, porque é uma fonte quase infindável de histórias nos quadrinhos, né? Então, muita coisa para fazer referência e tal. Então, cara, muito legal. Episódios um pouco maiores do que o normal nesse tipo de série, porque a série clássica é episódio de 20 minutos, né? Com raras exceções. Esse tem episódio de 40. O último episódio é 42 minutos. Então, assim, um pouco maiores, mas vale muito a pena. Tempo muito bem gasto, aproveitado, né? Recomendo E demais, cara. tem duas coisas que eu vi, os dois primeiros, né? Junto com Aham. você. Cara, a primeira coisa que me assustou é a voz da vampira. Oh, meu Deus, no original, né? De uma E pior velhinha que lá. é a mesma voz, É, mas a mulher é, tá bem velhinha mesmo, ela envelheceu, né? Da década de 90 pra cá, o quê? A gente tem é, 30 anos, é. né? 30 anos. Não, eu envelheci, nossa. E também tem outra coisa, né? Eu, assim, como era fofão, não era fofão, era a TV Colosso que passava, né? TV Colosso. Isso, aí reiniciava e tudo e tal. Então eu particularmente eu nem acompanhei, assim, o final, ou assim, o final, Pois 90, aí, as últimas temporadas, assim, deu uma caída, assim, sabe? As melhores são aham, as 3, 4 primeiras. uhum, Acho que na uhum. quarta e quinta caiu, a sexta melhorou um pouquinho de novo e tal, onde terminou. Mas tá tudo lá na Disney Plus também, né? Inclusive eu assisti de novo algumas sagas, algumas partes que eu não lembrava, tá tudo lá. E é massa Aham. porque lá nessa da Disney Plus tem a dublagem original em português, né? Aí é top, aí é top. Aí é aquela É. nostalgia na veia. Aí é dureza. Aí realmente você pode até se emocionar, né? De repente, né? Muito top. Mas segue lá, Jeff. O que mais que você vai botar no caldeirão do Baião aí? Pois é, assim, meio que fugindo da promessa que eu fiz, mas nem tanto. A gente tem um drama, olha aí, ó, temos um drama Eita. que já que eu falei mencionar, né? Que é Segredos de um Escândalo, né? É um filme que tinha passado. É engraçado, o pessoal fala que ele não concorreu ao Oscar para a Julianne Moore ganhar mais um, né? Ah, Para não ter esse risco. Então, cara, eu gostei. Em inglês, May December, né? Tá lá na Prime. Junto com a Natalie Portman, né? E fala sobre um escândalo que aconteceu numa cidadezinha. Que aconteceu? Uma jovem, eu acho que jovem, 20 e poucos anos, seduz um moleque de 13, né? Ela vai presa, né? E tudo. Aí tem toda uma circunstância, o que aconteceu, o que ele falou, o que ela falou, enfim. E ela ficou grávida, né? Então ela ficou presa, grávida e tudo, e muitos anos se passaram e teve toda uma comoção e tudo, e decidem fazer um filme, né? E a Natalie Portman, né, no papel da Elizabeth, vai conhecer, né? Vai estudar a personagem da Julianne Moore, né? Que é a Grace, e
até para poder fazer um recorte mais justo, né? Segundo ela, né? E aí acaba conhecendo o marido, né? Que está no papel do Charles Melton. Gente, esse cara é o Igor americano. Quem é mais, né? Quem é mais novo não vai entender a referência. Não vai Mas entender a tinha referência. do O Clone, mas digamos que ele Cara, exatamente, cara, é nesse nível de Cigano Igor. interpretação, assim, de coitado, né? Mas assim, é nesse nível, assim, isso é irritante. Eu acho que isso atrapalha bem o filme. Também tem uns probleminhas de ritmo, né? Mas assim, tem uns detalhes no filme que são bem interessantes. É meio que um suspense, né? Porque você vai tentando entender, ela vai entrevistando outras pessoas e você vai acompanhando, você vai tentando montar, né? Tem a perspectiva do cara, por ele ser coreano, tem um problema com a família, enfim, né? Mas, cara, eu diria que é um filme que é diferente, né? É bem diferente, mas ele tem seus probleminhas, entendeu? Mais uma performance muito boa da Natalie Portman e a Julianne Moore. Pô, manda bem demais, sabe? Manda bem demais. Ela faz uma personagem mega complexa. Então, cara, essas duas levam o filme e é um passeio interessante. Eu acho que vale a pena. Eu acho que ela, assim, pra ser sincero, o 6.8 que tá no IMDb, eu acho que não é muito justo, não. Acho que sobe um pouquinho, sabe? Mas o filme realmente tem alguns probleminhas de ritmo e tem um plot twist no final, então muita gente que for assistindo vai, calma, calma, assiste, no final vocês vão ter um, cara, é uma coisa, é um diálogo muito rápido, que você fica assim, entendeu? Então, assim, eu acho que vale a pena, é um diálogo super, parece super bobo, sabe? E não é. Uhum. Então, vale muito a pena, eu curti pra caramba, tá lá no Prime Video, né? Legal. E diga lá, agora ao contrário do que, né? A gente vai rir, não é? Isso, vamos falar de comédia. É um documentário, né? Que tá lá na Apple TV Plus, daquele A24, aquele estúdio, né? Que tá Uhum. produzindo muita coisa bacana aí ultimamente, não só filmes, séries, documentários. Chama Steve, aí entre parênteses, Martin. Que é a história, né, do Steve Martin, que é um documentário que tem duas partes. Então, a primeira parte fala do início da carreira dele, né, e tal. E a outra fala da vida atual dele, né? É bem interessante o documentário, um pouco longo, né? Ele é um pouquinho Uhum. longo, assim, 1h30 cada episódio. Então, assim, é muita coisa, não é uma tarefa fácil, assim, de assistir, mas é legal porque você consegue entrar na mente, né, de um dos caras mais excêntricos aí, né, desse mundo da comédia. E eu já peguei o Steve Martin na fase cinema dele, né? Que foi a Uhum. segunda fase Uhum. da carreira dele. Mas ele teve uma fase anterior de stand-up comedy, né? E ele Isso. foi o humorista mais bem sucedido da história. Eu não sabia disso, né? O cara que fez stand-up que foi o mais bem sucedido da história. Até hoje ninguém superou ele, né? É muito Ele doido, né? conseguiu, em termos de plateia, de shows, de gente que ele levava, do impacto que ele teve, assim, socialmente falando, né? Foi uma febre, assim, na década ali de 70. Então, e no auge, quando o cara tá assim, enchendo estádio, tipo o Maracanã, o cara resolve É. parar, entendeu? É. Ele fala assim, eu vou parar e vou partir para outra, né? Ele pro cinema. Então, assim, muito curiosa a história, porque ele é um cara com uma mente muito inquieta, é um cara muito excêntrico, gostos assim diferenciados, assim, um cara gosta muito de arte, então ele é um ávido colecionador de arte, inclusive ele já fez exposições, né? Ele tem quadros que valem milhões e milhões de dólares porque o cara comprou em baixa, né? E hoje em dia ele tem uma coleção, assim, um dos maiores colecionadores aí em termos assim de pessoas famosas, né? É,
Então, assim, e ele toca banjo, um cara que toca, assim, excelente, tanto é que ele tem uma carreira de músico, então o cara, ele se Sim. reinventou várias vezes durante a sua vida, né? Então, e o estilo dele de fazer comédia era muito diferente do que se fazia na época, né? Ele meio que Era. revolucionou a comédia, assim. Ele iniciou o que o Jim Carrey, por exemplo, né? O pessoal Uhum, fala, o Jim Carrey, mas o Steve Martin já fazia isso na década de 70. uhum, Né? Ele uhum. começou essa comédia mais física, essa coisa assim de fazer palhaçada, caretas e tal, e fazer muitas coisas assim, às vezes até sem sentido que a galera, né? Não Uhum. entendia assim. Ele pegou um pós ali década de 60, ó, que foi difícil, né? A carreira dele no início foi muito difícil, mas assim, o legado desse documentário é que mostra que ele persistiu, né? Que é preciso, não basta o talento. Você tem que persistir, se dedicar, né, para ter uma carreira tão duradoura e frutífera como a dele, porque o cara fez sucesso no stand-up, parou no auge, né? Ele foi pro cinema, também teve aparições famosas na TV, Saturday Night Live, né, e tal. Mas no cinema ele fez muito sucesso na comédia, né, anos 80 principalmente, começo dos anos 90, vários filmes. Para mim, um dos melhores filmes de comédia, cara, é aquele Ah, é, o Transportation, como é que é? não, é Planes, Trains e Automobiles, Isso. né? Que é o nome do filme em inglês, né? Ele Ai, faz meu com Deus. John Candy, né? Ele faz com É, John Candy. melhor não, Cara, mal acompanhado? Não, é. antes só que mal acompanhado, isso. Isso. Uhum. A Era um trave! clássico da Sessão da Tarde, né? Um Sim. clássico da Sessão da Tarde. Para Cara, mim é um dos muito bom. melhores filmes de comédia de todos os É, tempos. Os dois é estão muito bom. simplesmente estão no auge, né? A Sim, gente infelizmente aproveitou muito pouco o John Candy, né? Ele sim, morreu muito sim. cedo, mas cara, os dois estão no auge assim. Quem não assistiu o Muito filme tem que engraçado. ver, assim, é muito engraçado. Então, ele fez muito sucesso no cinema. Aí depois meio que largou o cinema quase, foi pra série de TV, né? É, Você fez a crítica lá daquele Only Murders in the Building, né? sim, sim. Fez sucesso de novo, então, em série de TV. O cara também teve uma carreira de músico. Ele voltou assim a tocar banjo e tal, gravou e fez shows. Então, assim, muito interessante, é bem curioso, né? E também fala um pouco da vida pessoal dele e tal. Então, para quem gosta do Steve Martin, né, igual eu que já peguei essa fase, quer conhecer mais da carreira dele, né? E é bem interessante, muito legal. Gostei muito do documentário. Tá lá na Apple TV Plus. O que Mas e mais? você, Jeff? Então, assim, não é tão comédia assim, mas tem um quê de comédia, mais pro humor negro, né? Tem a série da Netflix, Um Homem por Inteiro, é uma minissériezinha, não tem segunda temporada, né? Que é um espacinho aí para o Jeff Daniels, né? Ele andava meio afastado e tudo, né? E é basicamente como uma série sobre um grande empresário de sucesso, né? Que se considera um homem em extinção. E é engraçado que você começa vendo a série e você fica assim, engraçado. Isso aí me lembra. Não é impressão sua, não. É claramente esperado no Succession, sabe? Porque Uhum. a única diferença é que, em vez de ele pensar na sucessão, algumas situações e você, entendeu? É porque o império Aham, dele tá caindo, tá em entendi. crise, e ele, digamos que é uma pessoa complexa, difícil, né? Assim, rapaz, ele vai criar tanta confusão que eu vou te falar, viu? São 8 episódios e, cara, é divertido. É uma série, sim, é bem adulta. Ela tem a participação das lindas Diane Lane, né? Rapaz com uma beleza madura. Nossa, ela é muito bonita. A presença dela é muito boa. Tem um momento que a performance artística dela anda meio. Mas tudo bem. Ela se distraiu. E a Sarah Jones, né, que fez For All Mankind, faz a esposa dele. E, cara, é uma série que eu vou te falar. Ela leva algumas reflexões, você pensa sobre algumas coisas, só que ela tá ganhando mais fama por causa de uma cena final.
praticamente no último episódio, que digamos, o cara tá pelado e entendeu? E por uma circunstância lá, todo mundo, então tem todo um contexto, mas enfim, né? O pessoal tem dado muito o que falar, muita gente, é um absurdo, que não sei o que, não sei o que. Bom, pra mim, eu acho que entra na parte comédia adulta, né? Então, tá lá na Netflix, é uma minissérie rapidinha, né? E, rapaz, tenso. Ah, sim, e tem uma coisa interessante nessa série que tem um núcleo do personagem do Jeff Daniels, né? Mas só que é uma série que você duas em uma, né? Porque também tem a história é, do, do Aum Am, como o Roger White, que é um advogado negro e tudo. Ele é amigo do prefeito, né? Que também é um negro, que é o que faz o William Jackson Harper, que ele é famoso, assim, de quem for ver, eu já conheço esse cara, ele já teve várias séries, né, que faz o prefeito que tá tentando a reeleição, Wes Jordan, e tem um coitado que é o Conrad Wesley, né, que no personagem, que tá feito pelo John Michael Hill. Essa história é legal porque como uma má decisão rápida ferra a vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que são duas histórias e esse arco que está correlacionado com o personagem do Crocker, né? Que é o do Jeff Daniels, eles estão correlacionados. Eu acho que é um bônus dessa série. Então, duas histórias em uma, né? Então, Legal. bem legais, assim, são drama, é drama e comédia. Então, eu diria que é uma série agridoce, né? Agridoce. Tem um lance. Eu não vou dar spoiler, mas tem um lance que é bem humor negro mesmo. Né? Eita. E falando nisso, né? Já que estamos falando de agridoce, né? E aí, onde vamos para dois? Lá de 2012, Michael, como é que é isso aí? Pois é, então, assim, aquelas filmes que às vezes passam, né, do nosso radar e tal, assim, a gente não assiste na época, ou às vezes, né, eu já tô chegando na idade que assiste e não lembra mais, sabe aquela, né? Eu já tô chegando nessa também, aí acontece. Mas, enfim, aquele convite, né, da esposa para assistir um filme, assim, que foi sugerido para ela, tá lá no Netflix, né, e com a rainha, né, Meryl Streep, não dá pra negar, né? Eita, não, aí. Pois Aí é, é não sério. dá. É sério. Eu falei assim, vamos lá, né? Vamos assistir. E é um filme leve, né? Bem leve, divertido, né? Pode se classificar como se fosse uma comédia romântica dessa época aí, que mostra assim, os desafios de um relacionamento longo, né? Eles já estão fazendo aí 30 anos de casado e tal. E aí Eita. foram se afastando com o tempo, né? Uhum. E chega num ponto que são quase dois estranhos entre aspas, né? Mas pessoas que não têm mais contato físico nenhum, sabe? Virou aquela Uhum. rotina, né? Uhum. E aí a mulher tá cansada disso, né? A Meryl Streep faz o papel. Ela é uma dona de casa bem recatada, assim, bem, como é que eu vou dizer, até inocente, né? Em vários aspectos. E ela fica sabendo, né, de um cara que é tipo um terapeuta famoso de casais que ajuda. Só que o marido dela é interpretado pelo Tommy Lee Jones, né, que assim foi escolhido a dedo para ser rabugento, porque a cara dele, você olha assim, o cara já parece ser mal-humorado, né? Aquela cara de areia mijada dele, assim, já passa aquela impressão, lembra muito o Lúcio Mauro, né, falecido aí. Uhum. Mas, enfim, os dois não têm muita química, fisicamente realmente não dá para negar. Uhum. Mas por conta disso, os dois se encaixam muito bem no papel, porque ele é muito rabugento, então ele é aquele marido que não quer saber de nada, reclama de tudo, né? Mas que aos poucos ela vai dobrando ele, convence ele a ir fazer essa terapia e tal. E aí quem é o terapeuta é o Steve Carell, né? Comecinho da carreira dele no cinema, tá um pouco caricato demais no papel de terapeuta, um pouco duro, né?
Mas é difícil você olhar pra cara dele e não lembrar do The Office e não rir, né? Então, assim, mas vale por isso também, pra ver ele no início da carreira dele. Mas divertido, sabe? Nada revolucionário e tal. E, fica a recomendação pra quem não assistiu ou pra quem não lembra, né? Se já viu ou não. Tá lá no Netflix, né? Uma comédiazinha romântica bem tranquilinha pra assistir. Legal, legal, bacana, bacana. Pois é, eu trago, assim, então, ainda sobre aquela promessa, eu trouxe é uma animação, então vale, que é o como é que é? Ikitori, Soldados do Desastre. Yakitori. Yakitori, boa, obrigado. Yakitori, que é literalmente espetinho de frango, segundo a tradução aí, que são Soldados do Desastre, que é uma animaçãozinha, cara, muito bem feita. Michael, eu fiquei assistindo, eu falei, cara, eu quero um videogame assim, entendeu? Que é a história é que um dia a Terra sofre digamos, uma visita, né, que é bem curiosa, que é o seguinte, são alienígenas que falam o seguinte, olha, é o seguinte, ou vocês entram nas nossas regras, ou a gente vai destruir tudo. E aí, né, claro, Eita, simples é assim. óbvio, é óbvio que muita gente pagou para ver e adivinha o que aconteceu, né? Aham. E eles têm formatos meio de animais, sabe? Tem cachorro, ema, elefante e tudo. E eles têm tipo uma federação de comércio, né? Então existem outros planetas e a gente vai aprendendo um pouquinho de tecnologia, mas a gente é visto assim como, sabe, a série D, entendeu? Assim, de Mas combatentes. no o seriado, não, você falou esse negócio de Federação do Comércio, sabe o que veio na minha cabeça? Veio a prequel, né? O episódio 1, 2 e 3, não é aquela coisa assim de bloqueio de comércio, federação, Senado. Não, não, não. A gente lá é tipo assim, uma mega empresa já, tipo uma Acme, Ah, entendeu? tá. E aí Achei que ela. fosse entrar naquelas viagens do Jorge Lucas lá no Não, episódio 1, não. 2 e 3. Ela. Digamos que essa empresa lembra algumas empresas aí da vida real. E, o departamento jurídico tá falando que não, não, é uma ficção, claro. E aí Cara, é uma série bem divertida, eu curti pela ação, tem umas surpresas, cara, é muito bem feito. É muito bem feito. E tem umas surpresinhas na história que, cara, principalmente E o a último episódio. animação, ela é 3D ou é... Ela é 3D e, cara, eu volto a falar, eu quero um videogame assim, A porque, gente cara, tem é aquela muito bem tecnologia feito. cel shading aí que está se aproximando, Isso. né, dessa Então, qualidade aí. A gente já tem alguns basicamente jogos do Dragon Ball, principalmente, que estão isso. numa Então, qualidade assim. cara, se botar a fluidez e uma boa história como essa série, tá bom demais, sabe? Legal. Então é como se fosse uma legião estrangeira, eles são contratados para resolver problemas, fazer o trabalho sujo, né? E, cara, a chance deles. E por que, né, esse peixinho de frango? Porque a chance de sobrevivência era baixíssima. Então, sabe, tem um pessoal que fala assim, cara, em vez de a gente ficar mandando a galera sempre morrer, deixa eu tentar uma abordagem diferente, entendeu? E é essa Uhum. galera. Então, cara, muito bacana, tá lá na Netflix. Cara, tá a primeira temporada, são só 6 episódios. E vale, assim, eu acho que a nota de 6,5 é injusta, né? Uhum. Mas, enfim, né? Tá aí uma coisinha que tem seus clichês e tudo, mas eu curti. Vale a Legal, pena, vale a pena. Tem bacana. aquele jeitão Boa dica. japonês, pelo nome, né? Já dá para presumir, né? Já. E a sua Legal. dica, cara, é legal. Eu já assisti, é muito boa, né? Muito boa. Pois é, né? Falar aí vamos dar uma variada aqui, sair um pouco da comédia romântica, depois a gente volta. Mas Hum? falar aí de um filme do ano passado, O Protetor, o capítulo final lá do Denzel Washington, né? É o final da trilogia, né? Do filme. E essa trilogia aí que pegou muita gente de surpresa, né? O Denzel Washington ele já tinha feito alguns filmes de ação, mas nesse ele realmente se superou, né? Com um diretor famoso aí, o Antoine Fuqua.
que fez com ele de treinamento, né, e tal. E, cara, bem legal o filme, né? Porque a história, basicamente, ele é um cara que é um ex-agente secreto, né? Que é uma verdadeira máquina de matar, né? É quase um John Wick da vida, só que com muito mais carisma e swagger do que habilidade, né? Que é a pegada do Denzel Washington é essa. Ele é muito um cara que ele convence muito pelo carisma dele, né? Pelo presença de tela que ele tem. Então, Verdade. e isso aí ele não perdeu, né? O problema só é porque a idade já pesou. Ele já estava com quase 70, já está fazendo quase 70, né? Então você vê que ele está um pouco limitado já nos movimentos e tal, né? Aquela mesma coisa, né? O físico já não é mais o mesmo. Mas mesmo assim ele convence ainda, né? Eles adaptaram bem assim as cenas de ação para ficar de acordo com a idade dele. Então, e eu achei que assim eles conseguem também apesar do roteiro ser simples, né? Além de entreter, ele consegue fechar bem aí o personagem, sabe? A história do personagem, eles referenciam algumas coisas do passado dele, que justifica um pouco o que ele fez, né? Por que ele fez. E eu acho que esse ato final aí dele, que se passa ali no sul da Itália, né? Numa cidadezinha pequena e tal, eu achei que ajudou a justificar um pouco, né, essa figura de justiceiro que ele sempre teve nos filmes e tal. Então, assim, legal. Para quem eu não tinha assistido ainda, né? Tá lá na Max, né? Para quem quiser assistir, não é tão bom quanto principalmente o primeiro, que para mim é o melhor de todos. Mas mesmo assim é muito bacana, muito legal e eu achei que fechou bem, né? Vamos torcer para ele não dar uma de Liam Neeson, né? E Sim, pelo amor de Deus. lançar um filme desse por ano ou a cada 6 meses e aquele que se fosse na nossa época ia direto para locadora, né? Home Hoje em video. dia home video total. Hoje em dia vai direto para o streaming. Os Não, filmes do Liam Neeson, né? não, e tem uma cena muito. Tem duas partes, né, do filme que são bem. Várias sequências e tal, né? Assim, O filme é bem é, violento, né? Como os outros bem violento. também e Bem tal. violento também, é Mas verdade. o Denzel Washington, assim, é um deleite, né? Ver ele na tela, assim. O Sim, cara não, é. esbanja Pois presença, assim. tem que arrumar uma história legal pra ele, né? Eu acho que Não, eu acho que ele ainda tem lenha tem que para queimar curtir. aí, né? Vamos ver. Sim, Mas sim. assim, eu acho que ele tem que transicionar a carreira, né? Acho que não Isso, dá mais para, isso. como eu falei, que Não, senão vai virar o é. Liam Neeson da vida aí, Não, pelo amor de né? Deus. Não Tem precisamos disso. tem talentos aí, que É. é aquela fala famosa dele, né? Talentos particulares. Ai, meu Nossa. Deus do céu. Tipo isso, Enfim. tipo isso. Enfim. Mas e você, Ah, meu caro? então, pois já que estávamos falando sobre violência, né? Ixi, Aí eu realmente, polêmica, polêmica. eu saio um pouco dessa linha da promessa, né? Eu caí quase sem querer nesse Bebê Rena na época, né? Eu falei, né? Parece que tem do que se trata, né? Rapaz, é uma minissérie bem polêmica que o pessoal tá falando que, basicamente, se eu fosse resumir, aparentemente, sem querer dar spoilers, né? A história é bem complexa, então começa praticamente com uma história de um cara que tem uma moça que entra no bar, né? E ela tá bem triste e tudo, e aí ele vai, né? Atender, ela falou, tipo assim, eu não tenho como pagar uma bebida, né? Aí Uhum. ele fica com pena e falou, não, você quer um copo de chá, né? Que se passa na Inglaterra, na Irlanda, aliás. E aí pronto, pra quê? Ela vira uma stalker. Então ela começa a ir várias vezes e você vai vendo que as histórias não vão casando e depois a história vai escalando de uma forma tão louca que como é que eu poderia dizer sem dar spoilers? O mérito dessa série é que ela fala sobre violência, né? Assim, é uma série que para quem tem gatilho sobre violência sexual, talvez não seja uma boa, né? Fala sobre
sucesso, fala sobre é, sonhos, né? Fala sobre empatia, né, com o outro, né? Mas também fala sobre vitimismo, né? E sobre agressão, né? Então, cara, é uma série complexa, cara. Complexa. E aí eu tô vendo que o criador dela estrela É também, né? isso, que é o Richard. O Donnie Dunn. Isso, que O é personagem dele, né? É o Richard Gad, é o nome do cara. isso. E o que acontece? Como ele fala, baseado em fatos reais, supostamente aconteceram com ele. Eu digo supostamente porque no caso, a agressora, né? Ela tá, digamos que não fizeram um bom trabalho para esconder a identidade da Martha, né? Martha Scott. E que não é esse o nome, né? Mas enfim, feito pela Jessica Gunning. E, cara, o pessoal encontrou a moça e a moça falou, cara, eu tô sofrendo ameaças, é uma história que já tinha acabado e agora voltou tudo isso e não foi bem assim. Então, lá vamos nós. Isso vai render pra caramba, né? Então, eu acho que é curioso como a história está rendendo pós-série, né? E eu não sei Uhum. se era a intenção que o Richard Gad queria ou já tinha. Então fica a pergunta, né? Assim, quem é vítima, quem é agressor, não sei, né? E quão comum, infelizmente, eu acho que o grande mérito dessa história é quão comum isso acontece na vida real, né? Essa relação de se permitir agredir e sofrer a agressão, né? E a questão de dependência, cara, é uma série super complexa, pesada. Várias Ah, camadas aí, né? sim, são várias camadas, mas é uma série interessante. Ela foge do normal, né? Pro bem, pro mal, né? Então, cara, é uma história muito louca. Então, eu diria que quem estiver bem, tranquilo, né? E não tem esses gatilhos que eu citei, é uma série que realmente está dando muito o que falar, né? Tá lá na Netflix e só conta e risco, né? Né? Mas assim, eu gostei, eu gostei, eu gostei. É, Uhum. é, é bizarro. É bem bizarra, né? É bem bizarra. Eita, né? Mas alternando para uma coisa mais leve, Pois né? é, Obrigado, vamos lá. obrigado, obrigado, Michael, obrigado, né? Tem que ter um contraponto aqui. Tá tudo bem equilibrado. No final, o mexido, né? Tem que ficar, É. né? Tem que ter de Uhum, tudo. uhum. Coisas mais salgadas, coisas mais doces. Vamos lá, então, assim, o meu ingrediente agora, voltando aí nas comédias românticas, agora uma comédia romântica recente, que estreou lá no Prime Video, que chama O Ideia de Você, que é com a Anne Hathaway, Então, uma atriz extremamente talentosa, né? Que ninguém nega o talento dela, e ela faz o papel de uma mulher divorciada e tal, que está chegando aos 40 e acaba se envolvendo com um cara de 20 e poucos que é um membro de uma boy band, oi. né? Tipo New Kids on the Block da nossa época, né? N-Sync mais recente, tipo isso, né? Uma boy band da vida. E aí fala um pouco disso, né? Assim, de como que é essa questão, né? Ela chega a tratar de alguns assuntos interessantes, né? Como machismo, preço da fama, tudo isso, mas assim, nada muito profundo, sabe? Assim, a série acaba que desculpa, o filme, né? É mais leve mesmo, bem pegada de comédia romântica, né? Aquela coisa de tudo bem, depois eles brigam e tal, sabe? Aí depois volta, depois, enfim. Mas no final tem um twistzinho, enfim, mas nada muito diferente da fórmula. A Anne Hathaway é excelente, né? Como eu falei, a gente sabe do talento dela, né? E eu fiquei até surpreso dela aceitar fazer, né, um filme assim, com mais nenhum outro ator, atriz tão famoso, nada muito desafiador, né? Não sei se, como a gente brinca, precisava reformar o banheiro, né? E é interessante que quando eu falei assim, ela vai fazer papel de mulher que tem 40, a mulher já passou dos 40, e pior que não, ela tem 41. Assim, muito Pois é. provavelmente quando ela filmou, ela tinha 40, estava fazendo 40, então ela
certo pro papel, né? Mas, infelizmente, assim, o resto do elenco não acompanha muito ela, fica devendo mesmo, né? O cara que faz o papel do namoradinho dela, que é o Reis, né, o personagem, e é interpretado pelo Nicolas Galitzine, eles até tentam dar uma profundidade ao personagem em si, ele não é assim imaturo ao extremo, sabe? Como você esperaria de um astro de uma boy band, né? Um cara assim, mulherengo e tal. Não, eles dão uma pegada um pouco mais romântica pro cara, sabe? Uhum. Mas a diferença dos dois, assim, em termos de talento, de presença de tela, ela praticamente tira o ar, deixa ele no vácuo, né? Eu acho que até, assim, isso talvez tenha sido um pouco proposital para mostrar essa diferença de maturidade e tal, para salientar essa questão da diferença de idade também, né? Mas acaba que o efeito é um pouco ruim, né? Mas pelo menos os dois têm uma química boa, isso eu achei legal, né? E, assim, aquele filme para dar uma relaxada mesmo, né? Para quem quiser curtir um romancezinho aí, bem mamão com açúcar, né? Nada muito profundo, nem nada que revoluciona o gênero. E tá lá na Prime Video, né? Eu não sabia uma coisinha, a Anne, minha chegada, ela, eu não sabia, ela tinha sido cancelada nos Estados Unidos, porque o pessoal cancelou ela porque ela é perfeitinha demais, entendeu? Então, porque ela era a princesa, né? Diário de uma princesa e tudo, Isso, né? Então, ela era tipo como fosse a namoradinha dos Estados Unidos, né? Assim, então, eu acho que algumas decisões de carreira que ela, claro, ela vai envelhecendo, né? E tudo, mas ela vai também arriscando, né? Tem um filme. Ela fez aquela. Ela tá no Interestelar, né? Sim, Tá lá no que é bem diferentão. bem diferentão. Sim. Isso aí já tem um tempinho. Mas tem Já. aquela WeWork também, aquela série, né? Sim, E também. ela É tá bem lá diferente. com figuraça lá do Jared Leto, e ela tá muito bem naquela série, então ela realmente tá dando uma diversificada, o que é legal, né? O que é bacana pra carreira dela. Mas eu fiquei surpreso mesmo, né? Dela tá nesse filme, ela desponta totalmente, não tem ninguém que chegue perto dela. Mas ela tá bem no papel, né? E ela interpreta bem assim, esses conflitos que a mulher passa, né? Então, legalzinho. Assim, nada. Mas Interessante, ué. Não, legal, ué. divertidinho, Legal. divertidinho. Agora, assim, agora o nosso episódio vai bombar no YouTube, porque Sim, vamos ué. falar Aí, de ó. inteligência Pronto. artificial. Olha aí, o É. marketing agradece. Fala Ya, aí, ya, Jeff, ya. todos Ya, ya, os. ya. É, Ya, fala ya, aí ya. todas as palavras-chave aí para o algoritmo pegar o nosso episódio e jogar lá no topo. Inteligência generativa, né? Não, tô brincando. É, Cara, realmente não tem como não deixar de registrar, né? Assim, realmente essa semana foi uma semana muito especial, né? Enfim, você do futuro vai definir, que é a apresentação do novo modelo da OpenAI, né? Que é o ChatGPT, né? 4O, né? que eles estavam chamando de For All, né? For For All. all, isso, for all, né? Ou, né, her, né? Que na É, apresentação é igualzinha. Assim, a voz é bem parecida, assim, e não foi acidente, com certeza, né? Quem não viu esse filme, agora esse filme deve estar bombando, né? Todo mundo vai que estar é atrás. muito famoso, né? Com a Joaquin Phoenix, né? Que ele Sim, namora com uma inteligência artificial, uma voz, né? Uma voz. isso, que é a voz que é da. Ai, meu Deus do A céu. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Assim, né? Não, não. E a história é muito engraçada. Assim, Sim. e profética, entendeu? Em muitas coisas que a gente foi vendo, né? Então, a apresentação ela é bem polêmica. Porque quem for assistir, tá lá no YouTube. Então, as pessoas que foram apresentar, né? Elas, digamos que elas não foram muito educadas, entendeu? Com a IA, interromperam a IA direto, entendeu? De uma forma muito rude, inclusive, né? Aí eu, lele, entendeu? Lele, essa geração nova, né? E aí, nossa, aí isso rendeu mansplaining e aí vai, né? Mas o ponto é, cara, foi surpreendente, porque eu no início pensava assim, é alguém, né? Dublando, não é.
entendeu? Depois, quando eu fui entender essa interrupção, que também, não, assim, claro, eu além de ser mal educado, no caso, tem um lado realmente revolucionário na parte técnica, porque se você interromper o raciocínio de uma LLM, né, um Large Language Model, enfim, um chat GPT, ele se perde um pouco, ele demora assim, recalculando, né, como fosse assim, recalculando. Ela é muito rápida de mudar e tudo. Ela também tem interpretação de imagem, então realmente é um pouquinho assustador, sabe? Claro que tem um Eu acho lado. que tem que alinhar expectativas também, né? Porque a gente Exatamente, sabe que isso que eu ia essas falar. apresentações são muito São bem condições ensaiadas, ideais, isso, condições condições ideais, ideais. eles É, não vão, não é ao vivo, não é uma parada não, assim, não tem a chance lá né? Eu acho que o pessoal já aprendeu que não vai fazer isso ao vivo mais para não deixar o bicho alucinar. Então assim, é um não, pouco. É uma pouca propaganda de. Lembra aquelas propagandas de brinquedo que tinha e é coisa que para saia investidor, né? Porque voando? eles estão querendo, Isso, a OpenAI tá querendo assim, né? O cara falou lá que precisa quantos trilhões de dólares lá para, sei isso, lá, para 3 fazer a. trilhões, sei lá. Pois o problema é que aí também foi uma notícia que não tão famosa, né? O Que foi a Steve questão. Altman, né, que é o nome do... Isso, ele teve gente importante que cuidava da questão de alinhamento, né? é, da IA, ou seja, a parte ética, né? Os alinhamentos de até assim de empresa, não, olha, a gente vai atrás o famoso Santo Grau da IA, né? No caso de uma inteligência geral, né? Ela seria o último nível de evolução, né? Daí a gente praticamente estaria num nível de superinteligência. Então, assim, raras pessoas seriam tão inteligentes quanto a máquina. E aí você, espectador, imagina aí que beleza, né? Então, pois é. Então, essas pessoas, várias pessoas, acho que duas pessoas que estavam desde a origem da OpenAI pediram as contas, falaram, a empresa não está indo para o lugar que ela nasceu e a gente acredita, então por isso eu estou pedindo demissão. Essa notícia não foi muito popular, né? E no mesmo dia também teve o evento da Google, né? E a Google ela já tinha lançado o Gemini, né? Teve até um curso de imersão da Lura, não ganhamos nada por isso, mas foi bem legal, foi bem interessante, eu fiz. Tem agora lá a trilha e tudo, e realmente tá bem bacana. E eu vou te falar, cara, ali já dá para testar ali, você já vê, é um produto, realmente é um outro nível, né? Realmente eu acho que Michael é aquela coisa, realmente está acontecendo uma mudança, entendeu? Realmente a gente São, né? vai. Uma ação mesmo. É uma revolução, você já via esse início de mudança no sentido de você fazer perguntas para o ChatGPT, tem situações hilárias, né? Por exemplo, eu sou programador, então você, né, por favor, né, gere essa parte de código. E, né, enfim, né, tem códigos e códigos, né, digamos assim, né? Sim. E o ChatGPT teve uma versão que ele, e o resto você completa. Eu falei assim, pô, né? Ele ficou meio preguiçosinho e tal. Tipo assim, E aí você. assina a versão paga que eu te dou o resto. Não, na versão paga. Na versão paga. Eita! Na versão paga tava Então assim. eles estão programando até a preguiça já na inteligência. Isso, exatamente. Aí o pessoal reclamou, enfim. Agora sim, Mas. né? É até interessante a gente falar que eu estava falando das expectativas, porque alguns produtos desses anunciados de algumas coisas prometem muito mais do que podem entregar, né? Teve aquele caso lá que eu te falei daquele Rabbit Sim, sim, R1, né? sim. Que prometia lá um dispositivo pequenininho, o cara na apresentação pediu comida, falou com o bicho lá em Foi, tempo foi, real, foi, foi. tal, assim, a galera pirou, todo mundo comprou um negócio de $200, quando foi ver era só um Android rodando um É. aplicativo que podia ser instalado em qualquer celular. Então, Pois é, assim, a gente tem que sem falar que tem a questão ambiental envolvida, né? isso que Imagina o eu que também a ia falar. OpenAI, a Greta chora, né?
Sim, O que eles não estão gastando aí de energia para alimentar esse modelo? Tem a questão ética aí dos vídeos de YouTube sendo também usados, né? O pessoal da própria OpenAI também. Teve uma mulher lá que foi entrevistada lá, a mulher falou, a gente usou o que é público, tipo assim, mas as pessoas autorizaram você usar o vídeo dela, mas é público, tá lá na internet. Não, a gente fez um tratamento de deixou mais anônimo, né? Aham. Enfim, além dessas questões, porque realmente, de fato, você outra escala conforme o uso vai aumentando, porque é aquela coisa, Michael, eu acho que uma das coisas que vale a pena aqui nesse pequeno passeio é essa mudança que a gente está tendo de uma aplicação na internet para virar um fato no celular. Isso já está acontecendo. Isso aconteceu na Samsung, né, que já começou a incorporar ainda, está no 23, 24 ainda, e talvez estão estudando e descendo, né, mas no Google, nessa Google I.O., esse congresso que teve essa semana, eles já falaram, olha, muita coisa a ideia é ir incorporando, né, e seja via Gemini, seja integrando no Android. Então, naturalmente a Apple também vai correr atrás. Então, esse movimento de deixar de ser uma coisa não web, de curiosidade, ela vai começar a migrar para a vida real. E para migrar para a vida real, o uso é muito maior. Então a escala é muito maior, que leva todas essas questões que você estava falando. É como o pessoal costuma dizer, com a tecnologia antiga, tipo, no início do ano, era para gerar uma imagem, você gastava aproximadamente 20%, dava para gastar tanta energia que dava para carregar um celular 20%. É desse nível de gasto de energia que a gente está falando. Houve melhorias de algoritmos, houve melhoria, os chips ficaram mais eficientes, etc. e tal. Mas é uma energia enorme numa situação. Que a gente está num cenário de quê? De mudanças climáticas. Alguns negam, já tem fatos como a gente vive no nosso país agora. Eu acho que são bem cabíveis, né? Assim, eu acho que é esse nível de problema que a gente está falando. Por isso que você vê soluções malucas como a da Microsoft, que literalmente vai usar um mini reator nuclear. Eu não estou de brincadeira. E enquanto isso, Jensen Huang, CEO da NVIDIA, sorrindo pelas orelhas, porque tá assim, não tem onde botar tanto dólar, né, na jaqueta de couro dele mais. E por isso, né, assim, o gamer fica, né, mendigando aí. Manda alguma coisa aí, né? Tanto é que já estou dizendo que a nova geração deve lançar a 5080 antes da 5090, que a 5090 vai só para alimentar lá os chips, né? E vamos jogar um osso aí, a 5080 aí pros gamers pobres. Pobres não, né? Porque vai ser caro. Nossa, cara, ainda tem isso, né? A gente tem todo um cenário de migração, de produção, né? De Taiwan para Estados Unidos, Europa. Mas eu estava até assistindo ouvindo, né, um podcast hoje com um especialista, o cara que é nessa questão de chips, né? O Daniel Nene. E ele falando assim, é impossível os Estados Unidos conseguir migrar toda a parte de fabricação, porque ele estava explicando, né? Tem toda uma linha de produção nessa questão de chips e tecnologia. Você tem a memória, que hoje em dia está praticamente tudo na Coreia do Sul. Sim. Então, e aí até o medo da Coreia do Norte lá, né? O cara surtar lá e espirrar lá no botão e soltar uma bomba lá. Acabou a memória, acabou, né? Tipo assim. Aí você tem as máquinas que produzem os chips, elas são produzidas em outros lugares, né? Lá em Taiwan, você produz os chips, né? Na TSMC. Mas as máquinas que permitem essa produção são produzidas em outros lugares. Isso. E não tem como a gente falar, Estados Unidos vai produzir tudo, né? Não tem como. Não tem como. No máximo, você pode tentar, o que é muito difícil ainda, porque, por exemplo, 90 e tantos % dos dissipadores de calor são feitos na China. Então, assim, é difícil você falar assim, a gente vai, né, trazer tudo para os Estados Unidos. É complicado. Mesmo que você jogue bilhões e bilhões. Não, isso está acontecendo e é um processo, né? É um processo
Teve até recentemente, nessa semana também, olha aí tudo acontecendo, do aumento das barreiras alfandegárias para produtos chips, então você fica assim, realmente isso já está acontecendo, né? E tem todo esse contexto de IA, então, e fica uma dica, né, já que pra gente não se alongar muito, é uma dica, é um aplicativo que, cara, eu vi no YouTube, cara, eu me apaixonei, se chama Mist, msty.app, né? Você vai botar isso no Google, vai aparecer o primeiro site lá e é um programinha super simples, que ele permite você instalar local, se você quiser, e ele permite você rodar vários modelos de uma forma super fácil. Assim, é praticamente baixar, ele conclui. Aí você escolhe o modelo e pronto. Você começa a escrever, conversar. E, cara, é bem interessante. Tem várias formas de integração. Tá bem no Legal. começão. Ele lembra um pouco o Ollama, que é também outro aplicativo, né? Que permite você baixar e aí você pode se integrar. Então, cara, para quem tá curioso, é uma dicasinha aí, né? Legal. E para finalizar, né, cara, uma dica especial no nosso coração aí, né? Também atrasou um pouco Agora as coisas. vamos falar um pouco da nossa vida de caminhoneiro agora, né? Sim. Porque isso aí até, eu acho que partiu de mim, não foi esse negócio aí, eu Uhum. tava ouvindo também um podcast e tal, o cara falou, e hoje em dia tá muito comum esses jogos assim, que fogem do padrão, são jogos só para você relaxar e tal, tipo Power Wash Simulator, que é aquele Total. lá que é para você usar aquelas lavadoras de alta pressão para lavar carro, é um jogo que é para isso. Aí tem jogo É, que não tem, é não tem garotas molhadas, não, é carro, gente. não, é Carro. carro, É carro. Uhum. Uhum. E aí, a galera, sabe, tá curtindo, e aí eu fiquei sabendo do jogo, né, na verdade eu fiquei sabendo mais novo até, que é o Expeditions, a Uhum. Mud Runner Game, e aí eu pesquisei e descobri esse SnowRunner, né, que é o segundo jogo dessa trilogia de jogos, produzido pela Saber Interactive, que é uma desenvolvedora, e é um jogo que simula vida de caminhoneiro, né? Então, assim, Uhum. aí você dirige, é basicamente isso, é você dirigir caminhão, não tem história nenhuma no jogo. Você chega lá, aí você começa com um caminhão velhinho e tal, e você tem que fazer tarefas, né? Transportar carga, passar em atoleiro, descobrir coisas no mapa, aí você vai abrindo os mapas aos poucos. Esse SnowRunner, a versão padrão dele, eu acho que tem 3 cidades, né? Uhum. E aí essas cidades têm alguns mapas que você pode ir abrindo, então você vai andando, vai comprando, vai fazendo tarefas, você ganha tanto experiência quanto dinheiro para comprar outros caminhões, você acha caminhões às vezes estragados no cenário, e é bem simulação mesmo, né? Você tem que gerenciar combustível, você tem que gerenciar a questão de dano, né? E você tem que gerenciar assim, que tipo de carreta que eu preciso usar para determinado terreno, para determinada carga, trailer, né? Para transportar lenha, e aí assim, uma coisa que ao mesmo tempo o jogo é para relaxar, mas que estressa às vezes. Você tomba muita carga, né? Você sabe, Nossa. você tá chegando no Rapaz, destino, aí tem uma parte do terreno lá, e aí tem o uma curvinha, tombou, e aí tem o já negócio era. o motor, né, afoga, já É, era. Aí alguns carros você consegue botar ele tem um guinchozinho tem. É meio do que Batman. para ajudar você a passar em atoleiro, mas esse guincho autônomo só alguns carros conseguem botar, que é aquele que mesmo se capotar tudo, você consegue usar o guincho, né, com bateria, Sim. digamos, para tentar descapotar. Caminhão em si, tudo o guincho capotou já era. Aí você É. tem que chegar lá nesse mesmo lugar com outro caminhão, tentar destombar, pegar sua carga. Então você tem que ir no lugar buscar a carga. É assim, é praticamente um trabalho, né? Mas é interessante como é relaxante, assim, como é É. divertido, né? Você É. jogar o joguinho. E principalmente porque ele tem a possibilidade de você jogar multiplayer, né? Sim, cara, foi muito bom. Nossa, a Até gente. 4 jogadores. Então assim, a gente jogava sozinho, a gente jogou, ainda tô jogando. E a gente também, quando ia jogar, a gente jogava junto, é massa porque você ajuda a desatolar, então vocês vão junto para fazer a viagem.
E aí fica mais fácil, né? O cara leva um carro fácil de desatolar o outro, então pode cumprir as missões juntos, ganhar experiência. Muito legal. Mas você que é o grande caminhoneiro aí, você que desbravou aí a maioria dos mapas, as dicas que você tem aí. Rapaz, olha, primeira dica cara, quem não entendeu ainda é quase um simulador de cabra, só que com caminhão. Então você vai subindo uns morros e você fala assim, não vai dar certo isso. Mas, sabe, você dá aquela reduzida, aquele ângulo, sabe? E você vai conseguindo e, né, às vezes dá certo, né? A primeira dica que eu dou é uma dica um pouco safadinha, né? Que é o seguinte, é a dica do DLC. É porque o que acontece? O jogo tem DLCs pagos e tal. A gente pegou uma promoção e a gente pegou o Mud Runner e o Snow Que é o Runner. primeiro jogo, né? Só que o Isso. primeiro jogo, já fazendo um parênteses rapidinho aqui, Isso. ele é assim, raiz. Ele é bem tosco o gráfico, assim, eles melhoraram demais para esse SnowRunner, então Sim. eu acho que não vale a pena começar pelo só para quem é curioso mesmo, quer saber como começou a série, porque ele também é muito mais difícil, assim. Nossa, a galera apelava muito, errou já demais, era. Demais. Então, tem... Esse ele conseguiu balancear um pouco mais, e diz que o terceiro ainda é mais, porque tem um negócio para descapotar. Aí, ó. Aí você fica assim, né? O que deve ajudar pro pessoal que ou tem pouco tempo ou não tem amigos. Enfim. Ou pouca resistência à frustração. Pode ser também, porque tem gente que ainda não chegou no ponto de desestressar com o jogo, né? Mas, cara, assim, a primeira dica que eu dou é que existe um DLC de aniversário, então você já ganha... Acho que dois caminhões, Dois né? caminhões, né? Que dá uma bem grana caros. boa. Então você pode vender grana, e dar uma aliviada. Cara, não, porque a primeira dica, assim, então a dica 0 no início é muito difícil. Você tem um caminhãozinho que vou te falar. Sim, cuidado com os atalhos. Eu acho que isso aí, né? Principalmente quando você tá coisa. Ferramenta certa ajuda demais. Então, tem caminhão para todas as tarefas. Se for andar asfalto é um, se for carga pesada é outro, se for off-road é outro. Pneu ajuda demais. A física do jogo é impressionante, a simulação, né? Que eles fazem de lama, de você atravessar neve. Isso, suspensão então, levantada, né? Cara, você pode fazer upgrade, né, nos seus caminhões para eles ficarem melhores e tal. Sim, conforme você vai avançando na exploração, você vai... Outra dica boa que você me deu, né, que é legal de dar, é se você for para o mapa da Rússia, você consegue comprar caminhões diferentes do que são vendidos nos Estados Unidos. Que tem lá Alasca, Michigan e uma cidade na Rússia. Isso. E aí, se você for na Rússia, você consegue comprar os caminhões russos. Você pode ir lá, só comprar e tal, e usar, né, nos seus mapas. Então, é legal. Isso. Então, e é engraçado porque eu não sei se a produtora tem alguma ligação com a Rússia, mas ironicamente os caminhões russos são mais econômicos que os... Muito mais, E regra, cara, tem uns muito bons. Então, o bicho é econômico, é forte e... Ele só é lento, né? Ele só é bem lento. Você tem... Não tem existe almoço grátis. Não existe. então, cara, eu acho que outra dica que a gente riu é a questão do... Cara, às vezes... Gente, você tá... É só uma curva. E você tá, por exemplo, você tá levando uma carga de toras. As toras grandes. Essa curvinha faz a carga toda cair. Você não é possível. E você o jogo ele vai salvando, né? Você o jogo ele salva automaticamente. Então, dependendo do momento que ele salvou, você pode fechar o roubar. Amigo. Você já tá levando as pessoas pro mau caminho. Não, isso aí é pra... Mas faz parte. É pra recuperar a parte relaxante. Isso. Porque eu vou te falar, tem uns... Depois de gastar uma hora, né? Porque aí você vai, busca as toras, anda no cenário até... Porque às vezes você tem que ir de um lado do cenário ao outro, passar por cada lugar, cada toleiro. Chega lá no final e tomba. Pum. Não, e detalhe, eu sou mestre, eu sou atrapalhão, caio de ponte, rolo ribaceira abaixo, o carro se quebra todo, a carga tá lá em cima, num lugar horrível. Eu falei, não, eu vou pegar aquela carga. Aí você vem com o caminhão com
com guincho, aí o guincho não apoia direito, ele cai também. Então, enfim, cara, eu diria que é assustadoramente divertido, né? Então, Não, cara, e é um jogo bom para você desconectar. Tipo aquele jogo que você não precisa ficar isso. tão. Então você pode, às vezes, até ouvir um podcast, né? Enquanto está Sim. jogando e tal. Ele é aquele só para você relaxar mesmo, desconectar. Lógico, tem essas coisas que vão, né? Às vezes te irritar um pouco. Mas em geral, é bem relaxante você andar de caminhão, né? E tal. Isso. Nesse mundo pós-apocalíptico sem seres humanos. Isso, a gente, eu tava falando com o Michael que, cara, alguma coisa aconteceu naquele mundo, cara, que não tem ninguém. Só o E motorista, né? não, e eu vou te contar, a condição de algumas rodovias, ô senhor Nossa. governador, pelo amor de Deus, seu prefeito, o que é aquilo Parece ali, velho? Brasil aquilo ali, hein? Não, Ô, louco. Transamazônica, É, nível Transamazônica alguns, ou até pior. isso. Então, cara, é muito divertido, é um teste chuan de carro, entendeu? É, Então, cara, é muito bom. É devagarzinho, é pensado. Porra, se eu pegar aqui e ir pela grama e jogar o gancho aqui, cara, e desconectar a carga e depois eu conectar de tem novo esses e momentos de puxar. puzzle, né? De Tem, quebra-cabeça mesmo. Tem que tem. montar um quebra-cabeça. E rota também, a É, ideia de. Não, Michael, só para acabar, meu irmão, a quantidade de vezes que eu peguei a carga num lugar e cheguei no objetivo e não acontecia nada, e eu for ver, eu trouxe a carga errada. Alegria! Gente, que alegria! Não, então. é aquela lição de planejamento, né? Isso, então você fica esse É, feedback, né, de você. Será que você não deveria prestar mais atenção é, em algumas coisas? talvez Então, você não deveria assistir uma série enquanto está jogando, né? Tantã! pam, pam. No Então, máximo ouvir um será? podcast. Será? Fica a pergunta aí né? Fica a pergunta. Mas, bom, vamos agora então para petiscos para a próxima, né? Momentos em que falamos um pouco sobre o que está por vir. Vamos lá. Michael, petisco aí, o que você tá trazendo de legal aí que vamos chegar em breve? Vamos falar rapidinho aqui, para o episódio já deu uma estendida para variar. Sim. Primeiro é o Furiosa, a saga Mad Max, que todo mundo tá falando aí, né? Como você costuma dizer, você tá falando que é melhor que sexo esse filme aí. Cara, E o trailer parecia um negócio sim, assim, realmente tem uns efeitos meio bizarros no trailer. Vamos torcer para sim. aquele ser Queimei a só língua. pré-produção. Queimei a Que língua, no será? filme. Pois é, vamos ver, né? Porque realmente o Fury Road é muito bom, né? O último Mad Excelente. Max é um dos melhores filmes de ação aí Uhum. recentes. E vamos ver, né? Vamos assistir no cinema esse aí. Depois a gente vai demorar um pouquinho para vir o nosso feedback, mas vai chegar. Eu tô terminando a temporada do Dungeon Meshi lá do Netflix, que é a mistura de dungeon com comida, né? Muito engraçado. Massa demais. Vou conferir. Que é isso, que falta só um episódio semana que vem, então no próximo podcast eu já trago. Também estou meio enrolado para terminar o Magnatas do Crime lá no Netflix, né? Eu estou um pouquinho depois da metade, mas vou acabar. Outro que eu estou para terminar também é The New Look, lá no Apple TV Plus, aquela série de moda, que Uhum. mistura, não é só de moda, né? Eu achava que era de moda. Eu falei, vai ser um saco. Mas na verdade é como que os estilistas lá da França sobreviveram A no guerra e invasão. pós-guerra, né? Uhum, Na uhum. invasão lá nazista. Um que eu tô assistindo também é a segunda temporada da Máquina do Destino, lá na Apple TV Plus, né? Aquela série sobre uma máquina que diz qual que é o seu potencial, né, da vida. E a segunda temporada evolui um pouco, né? A máquina tipo passa para a segunda fase, Oi? que além disso, além de descobrir o seu potencial, para seguir para a próxima fase, você tem que descobrir quem que você realmente é, né? Então Tan. tan. E aí as pessoas vão para essa segunda fase, né? E aí é meio comédia, a série bem levinha, né? Mas tem algumas coisas, algumas reflexões interessantes. Outra que eu vou pegar, não comecei ainda, é a Matéria Escura lá na Apple TV Plus, né? Uhum. Que é a história de um cara que inventa tipo viagem entre linhas de tempo, né? Por exemplo, aquela questão, né? Aquela teoria de que cada ação gera uma linha de tempo, né? Então você tem, se eu tivesse passado no vestibular, se eu não tiver passado, se eu tiver escolhido ir para a direita ou para a esquerda, tudo isso vai gerar uma versão de você diferente, né?
E aí você teria infinitas versões do Jeff aí que tomaram escolhas diferentes. E esse cara descobre uma forma de navegar entre essas versões. Só que ele é surpreendido que alguém tira ele do mundo dele, que é um mundo perfeito, né? Digamos assim, entre aspas, a vida dele tá perfeita lá. E joga ele num mundo que não tem nada a ver, que ele não conhece mais a esposa, enfim. É bem interessante, né? Aí o cara vai tentar descobrir, voltar para onde ele estava e tal. Vamos ver. Outro que eu tô terminando de ver também é a História de Moisés, lá no Netflix, que é um documentário meio drama. Assim, um pouco polêmica, porque misturaram gente de muitas religiões diferentes e tal. E a parte dramática em si deixa um pouco a desejar. Mas vou terminar de assistir. E por fim, né, os joguinhos eu sigo lá. Eu dei uma paradinha no Alan Wake 2, mas tô acho que já na metade do jogo, bem bacana. E tô no finalzinho do Nioh 2, tô lá para terminar. Voltei a jogar também recentemente, né? O caminhãozinho tomou muito aí meu tempo, né? Essa é a minha vida de caminhoneiro. Mas tô lá para terminar. E você, Jeff, seus petiscos? Rapaz, então, a grande entrevista, né, da Netflix, que fala sobre a entrevista que teve com o príncipe, que pegou bem mal na BBC, e aí fala sobre os detalhes, parece bem interessante, eu já comecei, só tem que concluir, mas estou curtindo. Eu ainda vou conseguir terminar o Nada Pode Me Ferir do David Goggins. Cara, a saga, porque eu estou fazendo segunda graduação, tá linda, estatística, né? Recomendo aos inimigos. Não, tá divertido, mas tá até interessante, mas enfim, né? Tem uns colonos na MUBI também, que o pessoal falou muito bem, é um filme chileno, cara, a galera recomendou bastante. Fala muito com os Assassinos da Lua das Flores, né? O Ripley da série da Netflix também, que o pessoal tem falado bastante, o Simpatizante da Max, que tem o Downey Jr., né? É uma história bem baseada em fatos reais, bem complexa, né? Tem um que eu vou estar um pouquinho, vou demorar um pouquinho, mas eu vou conseguir. Ponto de Virada, a Bomba e a Guerra Esse eu Fria. comecei a ver. É interessante. É interessante, né? Interessante. E tem Vidas Passadas, que também tá na Apple TV, que é um pouco drama, mas o pessoal fala muito bem. O Menino e a Garça, né? Que ganhou o Oscar, né? Quase um testamento, né? Então, eu vou conferir com certeza. Tem Under the Bridge, da Apple TV, o pessoal tem falado bastante. Suzame, que é o Call My Name. Suzumi, exatamente. Praticamente mesma pegada, eu curto pra caramba. O George Cowling, que já é um documentário de 2022, que passou um pouco pelo radar, mas, perdão, acho que vai valer a pena. E começar a Guerra da Papoula, né? Que é uma série de livros, né? Que esse aí vai ficar mais pra frente, mas é só pra lembrar, praticamente. Para variar, uma grande lista de petiscos. Jeff é um cara que adora petiscos. Edição, aí... Até engasgou, tanto petisco que até engasgou. Até engasguei. Mas é isso então, Michael. Nossa, um episódio de 1 hora e alguns pouquinhos minutos. Muito obrigado. Mais uma vez, a gente vai concluindo esse episódio, agradecendo a galera que dá sugestões, né, pra gente, dá um feedback. Esse é um projeto do nosso blog, né, o Mexendo Digital, e estamos em agregadores, no Amazon Podcast, no Google, no Apple Podcast e também na Spotify, né? E qualquer dúvida, sugestão, a gente mega agradece, né? Esse esforço, né, de hobby, né? Praticamente, mas é muito carinho que a gente tem desse projeto, né? Valeu. Mais um episódio aí. 60amos. Mas ainda damos pro gasto. Estamos estribuchando aí. Sim, vamos tentar fazer o seu terror da Previdência, né? Como diria aquele velhinho. Então vamos do jeito que é da reforma aí, sem aposentadoria, né? Sem aposentadoria à vista ainda. Bem longe. Com certeza. Não, isso aí a gente tem que ser aqueles velhinhos lá, nem pensei em aposentar. Então é a mesma coisa aqui no Baião. Vamos pela expulsória. Né? Exatamente, essa é a ideia. Enquanto durar, né? Dura enquanto durar. Né? Então falou, tá, Jeff.
Opa, Valeu. brigadão. Até a próxima. Até mais. Até a próxima.